Prezados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, eu sou Arovel, agente comunitário de saúde, moro em Araci, na Bahia. Bem, no vídeo de hoje falaremos aí da disciplina 20, que já está disponível no nosso ambiente virtual aí do curso Saúde com a Gente. Pronto, atividade presencial ali primeiro aparece aquela mensagem dizendo que você pode não querer postar diretamente aqui no AVA, que você pode interagir aí com o seu preceptor, a sua preceptora, para obter aí, para realizar essa atividade, entregar essa atividade e assim também ser avaliado. Está dizendo aqui que é necessariamente você enviar no AVA, mas eu já te aconselho que envie, não custa nada aí você disponibilizar no AVA. Eu mesmo prefiro também estar postando lá no AVA, ou entrega uma outra cópia para a sua preceptora, né? Ou até mesmo no encontro que tiver com ela, vão realizar essa atividade juntos. Mas antes eu já peço aí que você se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito, perceba aí e deixe o seu comentário dizendo aí um pouquinho de qual município você é, o que é que você está achando do curso e agora que estamos chegando a essa reta final. Pronto, já que você já está inscrito no canal, nós vamos seguir, deixa aí o seu like. Pronto, aqui nós temos, falando aqui do modelo de financiamento que é o Previne Brasil, que dentre os indicadores alcançados, dentre os indicadores de repasse para o pagamento aí que os municípios recebem mensalmente, né? Também consta a cobertura vacinal. Lembra que tem lá preventivos, né, de ser realizado, acompanhamento odontológico de gestantes. Então tem várias outras coisas que está aí no Previne Brasil e duas delas é referente à vacinação. Então é necessário ter também aí a cobertura vacinal, sobretudo de duas vacinas estarem acima, né, da meta, ou alcançarem a meta, que é 95% de crianças menores de 1 ano vacinadas. Então praticamente não tem brecha aí para ficar criança sem ser vacinada. Então presta atenção aí, você normalmente é nesse primeiro ano de vida da criança que tem muitas vacinas, né, para serem aí aplicadas à criança. Já é parte do que nós vamos fazer na atividade de hoje, o que é que ele está nos pedindo. Então aqui vai dizer que o ACS, né, também o ACL tem que ter essa noção de que precisamos alcançar as metas do Previne Brasil e temos ali a vacinação da poliomielite, a VIP, né, inativada, e a pentavalente em menores de 1 ano. Essas duas, a atenção é redobrada. Claro que todas são necessárias, são fundamentais, mas se essas duas não alcançarem as metas, é sinal que mesmo que as outras alcancem as metas, o município pode ser penalizado e ter corte no recurso dos repasses. A atividade vai pedir que a gente faça um relatório. Vamos aqui, está indicando a atividade: converse com a sua equipe para saber mais sobre o monitoramento das vacinas, da cobertura vacinal em sua área. Como é realizado esse monitoramento, com qual frequência, quem participa. Isso aqui é mais até a enfermeira aí orientar, né, de quanto e quanto tempo que ela informa a situação vacinal, ali o mapa, né, da vacinação na sua unidade de saúde. Bem, a atividade 2 vai dizer aqui, ó. Agora o número 2 e 3, isso aí você vai fazer aí no seu texto. Se você tem computador, você vai digitar. Se você só está aí com papel de ofício ou uma folha de caderno, como for a sua realidade aí no momento, você vai produzir um texto com letras legíveis, claro. E aí o relatório que você vai fazer é o seguinte: contar o número de crianças menores de 1 ano na sua área de abrangência. Aqui fica um pouquinho mais difícil aí, mais uma vez, para os nossos amigos, colegas ACE. Porque são dados que o ACE não tem consigo sobre quantas crianças tem na área. Porque o cadastro individual e domiciliar, quem tem é o agente comunitário de saúde. Então você, ACE aí, você mais uma vez precisa se juntar aí na sua equipe a outros colegas e você fazer essa atividade. Então, se você trabalha aí em uma área próxima a um ACS, você peça informação a ele de quantas crianças tem, de quantos que estão ali vacinados, ou seja, quantos que estão em dias com a vacinação. Ou se você quiser ser aquele sincerão também, você vai dizer que até então você não era instigado a ter essas informações, ou você não tinha essa atribuição de saber quantas crianças tem e acompanhar a cobertura vacinal. Então, e aqui vê que a taxa de cobertura é 95%.
Depois nós vamos explicar aqui até como você pode tirar essa questão de porcentagem. Então, se 10 crianças, 2 não estivessem, significa que 20% não estão vacinadas. De 10, 8 estão em dias, então 80%. Mas como é um número fracionado, você tem que fazer isso no seu celular. Mas também não é o que está aqui forçando você a fazer com porcentagem. Então, colocar o quê? Quantas crianças tem? Pronto, isso é necessário na sua micro área. Então, digamos que tem 15 crianças. Aí você vai dizer no seu relatório, na área que eu trabalho tem 15 crianças menores de 1 ano de idade. Não está pedindo para você dizer os meses que cada uma delas tem. Aí você vai dizer em seguida quantas que tem a vacina em dias. Você vai dizer 13 estão com a vacina em dias e 2 estão com a vacina em atraso. Relate a situação vacinal encontrada de acordo com o calendário de vacinação para menores de 1 ano. Então aqui você vai analisar todas as vacinas, com atenção especial às duas, que é a VIP e a pentavalente. Por exemplo, se tem 13 com vacina em dias, 2 estão com vacina atrasada, mas em seguida você pode dizer as 2 vacinas atrasadas, se são, por exemplo, febre amarela, outro tipo de vacina, beleza. Então você vai contar o quê? Mas todas já foram vacinadas, já foram vacinadas, por exemplo, ali as 2, né? Contra a poliomielite e também já receberam a vacina pentavalente. Então você dizendo que todas já receberam as vacinas VIP e pentavalente é 100%. Então a meta da sua área aí está alcançada, que é 100% do Previne Brasil. Então faça aí essa diferenciação, dizendo que no geral quantas que estão com vacina em dias e atrasadas e também citar essas duas. Dessas 2 vacinas, dessas 15 crianças, todas estão em dias ou também alguma delas falta tomar uma dessas 2 vacinas. Reflita como está a situação vacinal na sua área. Aqui é no geral. Há muitas crianças em situação de atraso? Bem, aqui você pode até fazer uma justificativa. Por exemplo, você vai dizer lá, a situação vacinal na minha área de trabalho está relativamente boa, sendo que a maioria ou todos estão com a vacina em dias, ou também você pode citar que 1 ou 2 estão com a vacina atrasadas e dizer um pouquinho a justificativa. Normalmente encontra-se dificuldade para essas crianças ou os pais irem até a unidade básica de saúde, se isso for motivo à distância, entendeu? Ou se for a questão de que os pais trabalham e não tem tempo. Então você pode dizer que às vezes eles só conseguem ir se fosse no final de semana. Então você pode dar alguma justificativa porque que tem aí ainda 1 ou 2 com a vacina atrasada. Que estratégias? Aí você vai dizer, está longe ou atingiu a meta. Você vai dizer aí, se está próximo a essa meta, digamos que de 15, somente 1 poderia ficar sem estar vacinada e mesmo assim ainda está acima da cumprido a meta. Agora, se de 15 já tem 2, já não cumpriu a meta. De 20, se tem de 20 crianças, 1 está com vacina atrasada, isso significa que é 95%. Então, de 10, se 1 estiver faltando, não cumpriu a meta, porque só dá 90% no caso. Que estratégias? Então, você pode dizer aí se seria necessário a unidade de saúde, por exemplo, funcionar até às 18 horas, um pouquinho mais tarde, para aqueles que estão trabalhando quando chegar a levar a criança, ou abrir um pouquinho mais cedo. Isso depende da sua realidade. Você pode ser franco ou dizer aí se é a questão da distância, se seria necessário a vacinação ir até a comunidade, a equipe de vacina ir até aquela comunidade que você trabalha. Então você possa também ser realista. Seria necessário campanhas, pode citar esse texto, seria necessário campanhas para esclarecimento, conscientizar ainda mais de que usar isso, porque você já faz esse trabalho. Ainda mais para a questão da vacinação, né? Ou sobre cada um dos tipos ali de vacina. São muitas vacinas e normalmente os pais, a grande maioria desconhecem, né? Por que tem que tomar todas essas vacinas. Bem, o que fazer? Está dizendo aqui, elabora um relatório respondendo as questões, contando o número de crianças menores de 1 ano na sua área de abrangência e junto com o preceptor verificar se a situação vacinal está atualizada. Ou seja, você vai fazer as contas e você depois, se você tem encontro com o preceptor, ele vai ajudar a fazer a conta, se você alcançou, se
na sua área a meta está alcançada ou não. Então, digamos que você não sabe fazer o cálculo aí da porcentagem. Beleza, então você espera fazer junto com o preceptor. Mas antes você já tem que levar aí a quantidade de crianças que têm menores de 1 ano e informar quantas que já foram vacinadas. Isso o preceptor não sabe, só você. Aqui está dizendo, ó, verificar se a situação vacinal está atualizada de acordo, né, com o PNI, que ali são as vacinas obrigatórias. Converse com sua equipe, registre de que modo é feito esse monitoramento, respondendo a primeira questão. Ou seja, não é porque você vai ter que fazer outro registro aqui, é respondendo aquela questão 1 aqui, ó. Respondendo a primeira questão, tá vendo? Então, em seguida, revise quantas crianças menores de 1 ano existem na sua área de abrangência. Aí você agora vai saber quantas tem. E aí vai de novo. Para cada criança em sua área, verifique sua situação vacinal. Para cada criança. Então, você pode fazer o seguinte. Você pode ir, por exemplo, a rotavírus. Normalmente toma ali até o 6º mês, né? Cada vacina tem um período, né? Então, você pode aí também, se você quiser, dizer aí, por faixa etária, por tipo de vacina, rotavírus, falta uma criança tomar, né? A febre amarela aos 9 meses, faltam 2 crianças tomar essa vacina. Então você pode também incluir aí no seu relatório ou falar com o preceptor, apresentar esses dados. Aí está dizendo, por fim, discuta suas respostas com seu preceptor e responda a questão 3. Tá vendo aí que eu disse? Que a 3 você vai levar esses dados e você vai discutir com o preceptor para responder a questão 3, ou seja, se alcançou a meta ou não. Então a questão 3 é essa, ó. Como está a situação vacinal de sua área? Aqui você vai dizer se na minha área de trabalho a meta já foi alcançada, sobretudo aí das 2 vacinas que é do Previne Brasil, que faz parte aí do Previne Brasil. Então você vai, se você já tem essa informação, você sabe fazer o cálculo aí, se está dentro da meta ou não, beleza, você mesmo já faz aí e já responde que está dentro da meta, ou que falta pouco para alcançar a meta. Então fica a seu critério. E depois tu vai apresentar isso ao preceptor. Diz, ó, registrar suas atividades por escrito, você pode escrever um texto em um caderno ou pode usar o celular ou computador. Mostre suas respostas ao preceptor e conversar com ele sobre elas. Sobretudo a questão 3 aí, é bom conversar com o preceptor se o número que você tem aí, se essa meta já está alcançada. Então, se você não sabe fazer esse cálculo aí, é melhor você pedir orientação ao enfermeiro ou ao preceptor, dizendo, ó, tenho das 15 crianças, somente 13 estão vacinadas, 2 não estão. Eu já te adianto que não alcançou a meta, mas se você quer perguntar ao preceptor, se tem 10 crianças, falta uma, não alcançou a meta. Então, praticamente aí quem tem menos de 20 crianças de 1 ano, se uma falta ser vacinada, você já vai dizer que não alcançou a meta. Agora, se você tem mais de 20 e tem uma só sem ser vacinada, aí você pode dizer que já alcançou a meta. Produz aí um texto só com essas informações, primeiro dizendo aí quantas crianças tem, quantas estão vacinadas, né? Depois dizendo quantas estão vacinadas com relação à VIP e valente. Lembre que eu vou fazer aí depois ainda outros vídeos sobre essas atividades e aí você acompanha também aqui no canal. Abraço e até a próxima!